falo outra palavra, mas eu falo mais de Jesus. Por quê? Porque o único que não teve pecado, o único que salva, o único mediador entre os homens é Jesus, é um Deus em pessoa. Isso é Jesus. Agora, Moisés teve pecado, Davi teve pecado, Abraão teve pecado, muitos tiveram pecado, mas Jesus veio e não teve pecado, e é o único que morreu para nos salvar. Olá para você que assiste mais esse vídeo no canal Jesus Vive. Meu nome é Paulo Vitor e esse é um canal aqui de pregação, um canal a respeito da Palavra de Deus, tudo que inclui Bíblia, Palavra de Deus, e eu estou sempre lendo aqui um pedacinho da Bíblia e tentando refletir aqui com os irmãos que vos assistem. Meus irmãos, o vídeo hoje vamos falar a respeito de uma palavrinha aqui que tem aqui na Bíblia, e essa palavra se encontra no livro de Lucas 23, versículo 33 por diante. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, aí crucificaram Jesus e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Meus irmãos, esse era um momento onde Jesus estava na cruz e prestes a morrer. E aí ele fala isso: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, Jesus estava morrendo para nos salvar. Essa crucificação era para nos salvar. E porque Deus não duela com o seu caráter. O que Deus prometeu, Ele cumpriu, né? E Jesus morreu para nos salvar, e o povo daquela época estava crucificando Ele, não sabia, não entendia, até o momento, né, que Jesus seria morto para salvar nós, né? E mesmo assim, Jesus falou: perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Você vê, Jesus era um cara tão correto, tão santo, que até nos perdoou diante desse tão grande mal que a humanidade fez para Ele. E Ele nos perdoou, certo? E eu estava assistindo um vídeo essa semana do Jackson Marques. Era um pequeno vídeo dele, inclusive até um pregador da nova geração aí, um pregador que esclarece bem a palavra, um cara craque. Quando ele para falar, a gente percebe, não, pior que é verdade mesmo. Então, e ele falou a respeito, né? Lá na frente eu vou detalhar essa palavra aqui, vai dar para entender melhor. Ele falou a respeito, né, que um homem, ele não consegue viver sem a mulher, né? Porque a mulher veio do homem, a mulher saiu da costela do homem, ou seja, lá em Adão, lá naquela época, a mulher foi feita da costela do homem. Então, o homem, ele não consegue ficar, porque ali é uma parte dele, é a esposa. Você pode ver, o homem não fica sem a esposa, mas a maioria da esposa consegue ficar sem os seus maridos. Mas agora tem uma coisa: a esposa não consegue viver sem os filhos. Ela consegue viver sem um homem, mas não consegue viver sem os filhos, certo? E aí, diante desse exemplo, né, bem um exemplo simples, que por a mulher sair do homem, a mulher consegue viver sem ele, mas ele não consegue porque era uma coisa dele, né? A mulher saiu dele, então quer dizer, saiu dele, ele não consegue viver sem ela. E a criança sai da mulher, e a mulher não consegue viver sem a criança. Para você ter ideia, as mães sempre são mais amorosas do que o pai. A mãe não consegue viver sem o filho. Até que na justiça, quando um casal se separa, a criança, obviamente, fica com a mãe, né? Então a mãe não consegue, não é todos os casos, mas a maioria, a mãe não consegue viver sem os filhos, né? Por quê? Porque os filhos também saíram dela. Então a mulher saiu do homem, os filhos saíram dela. Agora é que lá vai a história. E por que Jesus morreu na cruz para nos salvar, foi crucificado?
porque a gente saiu da mente de Deus, né? A gente não saiu de Deus em algum pedaço, mas saímos da mente. Deus imaginou e transformou, a gente é criatura dele. Não é porque ele não consegue viver sem a gente, mas o amor dele é tão grande que ele se fez homem e morreu numa cruz. Deu para entender, gente? Ele se fez homem e morreu numa cruz para nos salvar. E esse foi o exemplo onde Jesus estava e falou: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, naquele momento as pessoas não sabiam o que estavam fazendo, matando Jesus, mas a gente hoje consegue entender que Jesus morreu para nos salvar. Jesus ele veio ao mundo para nos salvar. E ele foi o único que não teve pecados. E muitos até vai perguntar: pelo Vitor, a maioria dos seus vídeos, você só fala de Jesus. Você não fala mais quase outra palavra? Eu falo outra palavra, mas eu falo mais de Jesus. Por quê? Porque o único que não teve pecado, o único que salva, o único mediador entre os homens é Jesus, é um Deus em pessoa. Isso é Jesus. Agora, Moisés teve pecado, Davi teve pecado, Abraão teve pecado, muitos tiveram pecado, mas Jesus veio e não teve pecado, e é o único que morreu para nos salvar. Irmãos, eu deixo essa palavra aí para vocês hoje e espero que vocês gostem. Deixa o like, que vai ajudar muito, e deixe seu comentário também, que é muito importante. Se você gostou, se você entendeu o vídeo, se ficou alguma dúvida, pode deixar um comentário. Pelo menos se não tiver nada para comentar, deixa um emojinho do amém. Pelo menos vai ajudar muito também o canal, certo? E é isso aí, até o próximo vídeo.